Eu quero estar também saudando a amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Você que está agora no seu lar, nos ouvindo através dessa live, que você também possa estar recebendo da parte do Senhor, né? É muito prazeroso estar aqui na casa do Senhor. Hoje eu posso entender mais uma vez a alegria do salmista Davi, quando ele fala: mais vale um dia na casa do Senhor, de que 1000 dias em outro qualquer lugar. Como é bom, irmãos, estar na casa do Senhor. Mas eu creio que em breve vamos estar reunidos novamente, para juntamente estar cultuando o Senhor. E se Deus não permitir, há uma promessa que Ele foi preparar um lugar. Ele já está preparando esse lugar. E breve Ele vai voltar para nós todos estar lá com Ele, no lugar, junto com o Pai. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui estar convidando vocês, aí mesmo nos seus lares, está abrindo a palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, aleluia, glória a Deus. Assim diz a santa palavra do Senhor, a oração de Abacuque, a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tendo ouvido, Senhor, a tua declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-nos conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, do monte Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra. Enche o seu louvor, e o seu esplendor é como a luz, raios que brilham da sua mão. E ali está velado o seu esplendor. Diante dele vai a peste e a pestilência. Segue os seus passos, aleluia. Glória a Deus. Então eu quero nessa noite estar convidando você para estar ouvindo juntamente comigo, ouvindo aí a palavra do Senhor. Que você nessa noite possa ser tocado pelo Espírito Santo. Que Deus nessa noite possa vir te fortalecer. Que Deus nessa noite possa vir te renovar. Sabemos que estamos passando por dias difíceis na terra. Não tem sido fácil passar por esses dias. Mas sabemos que, como foi louvado, esse Deus, Ele não perdeu o controle. Tudo está na mão do Criador. Essa luta, ela não vai te parar. Essa luta, ela não veio para te matar. Essa luta veio para nos fortalecer. Essa luta veio para nos aproximar mais do nosso Deus, do nosso Criador, aleluia. Talvez você teve um dia difícil hoje. Temos passado por tempos difíceis. Talvez esse tempo a qual você tem vivido, você tenha andado triste, você tenha andado angustiado. Mas essa palavra nessa noite é justamente para você, meu irmão, minha irmã, que se encontra desanimado, que se encontra frustrado, que não está encontrando força. Eu quero falar para você que se encontra desanimado, que o Senhor é a sua força. A palavra do Senhor fala que Ele renovará as nossas forças como de águia. Ele vai renovar a sua força nessa noite, aleluia. Para você que está triste, eu quero falar que a nossa alegria, ela vem do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Se você crê, se você tem esse Deus, se você tem essa convicção, o Espírito Santo de Deus vai visitar você, vai te dar alegria, aquela alegria que o mundo não conhece, mas aqueles que conhecem a Deus sentem, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui diante de um livro do profeta Abacuque, um livro a qual ele nos fala de um profeta que em meio ao caos, em meio a uma crise, e não foi apenas uma crise, mas várias crises, esse profeta ele nos ensina. Então vamos estar falando um pouquinho sobre esse profeta por nome Abacuque. Abacuque foi um profeta que o seu livro foi descrito em meio a uma apostasia, em meio a sofrimento e julgamento de Deus para o povo. A palavra do Senhor nos diz que naquela época existia um rei chamado Joaquim. E esse rei, ele era um rei idólatra, a qual conduziu toda aquela nação à apostasia, à idolatria, e conduziu aquela nação para longe do Senhor, aleluia. E o profeta Abacuque aparece nesse cenário, onde era um profeta que ele não conformava com o declínio espiritual. Ele não conformava com aquele povo abandonar o seu Deus. O propósito de Abacuque era trazer novamente aquela nação
de volta ao único Deus. Abacuque queria que aquela nação voltasse novamente os olhos para o Senhor. E cada vez mais aquela nação afastava-se do Senhor. Ali havia todo tipo de crise. E o profeta Abacuque se revolta com aquilo. E começa-se o seu livro com uma oração de questionamento, de queixa. Então o profeta agora ele vai queixar, agora ele vai se lamentar diante de Deus. Ele vai levar então vai ter um diálogo com o próprio Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo. E no capítulo 1 do livro de Abacuque, aleluia, glória a Deus, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escuta? Gritar-te-ei violência e não salvas, porque mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, há litígios, suscita porque esta causa, a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a sua justiça é torcida. Irmãos, pensa que cenário. Abacuque está indignado, porque ali há uma crise estabelecida, há um declínio espiritual, onde que o povo, eles deixaram a sua crença, deixaram de adorar a Deus. E quando a gente deixa de adorar, quando a gente deixa a palavra do Senhor, quando a gente deixa Deus, a crise é iminente nas nossas vidas, e todas as áreas da nossa vida. E a palavra fala que era uma crise política naquela época, havia fome, havia uma crise moral, onde que as pessoas viviam uma crise de imoralidade, de apostasia total. Era um total caos. Imagina aquele profeta naquela época tendo que viver essa crise. E ele clamava ao Senhor. Dá a entender-se que Abacuque, ele tinha um senso muito grande de justiça. Ele tinha uma sede de transformação. Ele tinha uma sede de ver aquela nação ali ser salva pelo Senhor. Então Abacuque, ele começa ali a ter uma crise existencial. Ele pensa que o Senhor havia abandonado o seu povo. Ele pensa que o Senhor havia esquecido, porque ele clamava e não via a resposta do Senhor. Quantas vezes você clamamos se no momento a gente não enxergamos, mas Deus, ele sabe do nosso futuro, do nosso presente, ele sabe de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que no capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Deus então vai responder o clamor de Abacuque. Deus vai responder os questionamentos de Abacuque. Só porque Deus vai responder não aquilo que Abacuque talvez no momento queria ouvir, mas Deus vai responder conforme a vontade soberana de Deus. Então Deus vai falar para Abacuque o que ele vai fazer. Deus então revela a Abacuque o desígnio dele, o que ele vai fazer com aquela nação pecadora. Deus então agora revela ao profeta que ele vai, sim, ele vai trazer justiça, mas antes ele vai punir aquela nação pecadora. Deus vai usar então agora os caldeus para que eles venham sobre aquela nação, para que eles possam vir então fazer justiça sobre eles. E Abacuque agora fica mais, creio eu, perturbado. Puxa, eu estou orando para que Deus venha salvar, e o Senhor está me dizendo que vai punir essa nação com a nação mais pecadora, que é a nação babilônica dos caldeus. A palavra do Senhor nos fala que essa nação era uma nação perversa, cruel. Naquela época, a nação dos caldeus era uma nação mais cruel que tinha. Era um povo totalmente cruel, que eles entravam na cidade, pegavam o povo cativo, levava para uma praça e decapitava as pessoas vivas. Mas a sentença já tinha sido dada por Deus, porque aquele povo, Deus precisava ensinar aquele povo, Deus precisava corrigir aquela nação que tinha esquecido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas no capítulo 3, o cenário muda. No capítulo 3, a gente vai conhecer um Abacuque diferente. No capítulo 3, a gente vai conhecer um profeta diferente. No capítulo 3, Abacuque agora, ele muda a sua postura de questionador, de queixa. No momento que ele, no capítulo 1 era queixa, no capítulo 2 ele ora e Deus responde. Agora no capítulo 3 ele vai entender
porquê de Deus. O porquê que Deus tinha que usar aquela nação pecadora para punir aquela outra nação. E no capítulo 3 começa assim. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de cântico. Irmãos, essa oração é um cântico. Aqui depois de Abacuque ter um relacionamento com Deus, depois de ele questionar com o Senhor, depois Deus responder a Abacuque, depois de Abacuque interceder para aquele povo. Aí sim, no capítulo 3, ele vai compor um dos mais lindos salmos, um dos mais lindos hinos que eu encontro na palavra do Senhor. Porque aí sim, ele vai entender e ele começa. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de cântico. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, aleluia, e as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos faz conhecida. Aqui no capítulo 3, ele está falando, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e temi. Aqui o profeta Abacuque está dizendo, Senhor, agora eu entendi, Senhor. Eu ouvi a tua palavra, Senhor, e entendi por que aquela nação tem que ser corrigida. Eu entendi, Senhor, que o Senhor tem o controle. Eu entendi, Senhor, que o Senhor tem o domínio. Eu entendi que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor é rei sobre tudo. Aleluia, glória a Deus. Aqui depois de Abacuque ter entendido que Deus, ele tinha que punir aquele povo, mas que lá na frente Deus ia fazer justiça. Então depois de Abacuque ter entendido tudo isso, ele vai compor esse hino. E ele entende que era necessário, que muitas das vezes é necessário também o Senhor nos punir. Muitas das vezes é necessário o Senhor nos corrigir. E o Senhor ia corrigir aquela nação que deixou de adorar ao Senhor. E assim não é diferente. Estamos passando por uma grande crise mundial, uma crise política no meio político, uma crise financeira, uma crise de todos os lados, por que não dizer uma crise espiritual, apostasia. Quantas pessoas deixaram a sua fé desvanecer, quantas pessoas estão deixando a sua fé, porque está se depositando mais no seu problema, do que no seu Deus. Quantas pessoas estão frias, aleluia, mas é necessário acontecer tudo isso, aleluia. Falar-se de crise na teoria é muito fácil, mas viver-se a crise, falar da crise na prática já é outra coisa. Abacuque agora vai falar da crise na prática, vivenciando tudo aquilo. Ele tirou uma lição grandiosa e ele entende que os nossos planos são limitados. Muitas das vezes a gente faz uma oração questionando o nosso Deus, querendo que o Senhor faça da nossa forma, mas o Senhor é sábio. A palavra de Deus lá em Jeremias 29:11 diz que é o Senhor que sabe o plano que Ele tem a nosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que nós esperais, mas é no tempo do Senhor. Eclesiastes 3 diz que tudo há um tempo determinado por Deus. Então o profeta agora vai entender exatamente isso, que há um tempo da justiça do Senhor, há o tempo do julgamento de Deus sobre o mundo, e não é diferente. Há um tempo, está chegando um tempo, a qual Deus vai julgar todas as nações, grandes e pequenos. Vai chegar um tempo do juiz de Deus sobre toda a terra. Por isso desperta-te, ó igreja, levanta-te, ó igreja, anima-te, ó igreja, aleluia, glória a Deus. Então o profeta Abacuque agora está dizendo ao Senhor que ele entende. Ele começa então a falar que ouviu. O que Abacuque ouviu? Em outras Bíblia tem outras formas de se ler, versões, a qual diz que ele fala: Senhor, eu ouvi a sua história e fiquei alarmado. Abacuque começou a entender sobre Deus e ele viu os grandes feitos que o Senhor já havia feito. Ele viu falar, ele ouviu falar, e ele lembrou de quando lá no deserto Deus abriu o mar para aquele povo passar. Ele viu falar de quando Deus tremeu os montes. Ele ouviu falar de quando Deus abriu o Jordão e tantas outras
outras maravilhas a qual o Senhor tinha feito para aquela nação. E Abacuque agora fica maravilhado ouvindo falar dos grandes feitos do Senhor. E ele fala: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no nosso meio, na nossa geração. Senhor, faça nessa geração assim como o Senhor fez na geração passada, Senhor, aleluia, glória a Deus. E quando a gente vai meditar nessa palavra, a gente fica maravilhado, a gente começa a ficar até emocionado, aleluia. Deus fez tantas obras no passado, aleluia, e Ele é o mesmo Deus, aleluia. Então Ele tinha tanta sede que Deus avivasse aquela nação. Ele tinha tanta sede que Deus fizesse até nos nossos tempos atuais um avivamento, um despertamento, aleluias, glória a Deus. Abacuque não está falando de um despertamento de pular, de gritar. Abacuque não está falando de um despertamento de ajuntamento de pessoas. Mas Abacuque está falando de um despertamento espiritual, um despertamento que ele vem de dentro para fora, aleluia. Está falando de fé, está falando de grandes feitos, para a gente viver novamente um avivamento. Temos que ter uma vida de aquebrantamento, de arrependimento. Nós temos que arrepender, nós temos que ter um choro de lamento, uma vontade de voltar às primeiras obras, aleluia, onde a gente buscava ao Senhor, onde a gente tinha sede na presença do Senhor, onde a gente via milagres e maravilha, porque estávamos avivados na presença do Senhor. É o momento da igreja do Senhor proclamar um clamor, um choro de arrependimento. É o momento da igreja do Senhor voltar totalmente os olhos para Jesus. É momento da igreja clamar. É momento da igreja orar. É o momento da igreja desejar um verdadeiro avivamento. Aleluia. Para que possamos ver o agir poderoso do nosso Deus no nosso meio. Para que a nossa geração possa ser despertada com esse avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Não há avivamento se aquebrantar-se o coração. Não há um avivamento sem um desejo do perdão. Não há um avivamento assim. Precisamos sim, aleluia, glória a Deus, colocar a nossa vida totalmente pautada na palavra do Senhor, aleluia. É tempo da igreja do Senhor despertar do sono. É tempo da igreja do Senhor colocar a boca no pó, para ver se assim haja esperança, aleluia, glória a Deus. E Abacuque começa a descrever os feitos do Senhor, aleluia. E Abacuque agora vai dizer, dentre tantos feitos, ele vai reconhecer a soberania do Senhor. E no capítulo 15 ele diz assim: marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas, aleluia. Eu creio que ele possa estar fazendo uma relação de quando o Senhor abriu o mar para aquele povo passar, e aquele povo passou em seco ali. A palavra do Senhor fala que ele então começa a descrever de todos os feitos, de todas as grandezas do Senhor. E aqui na palavra tem alguns, quando ele diz, ele começa a descrever todos os feitos do Senhor. E ele diz: o teu resplendor é como a luz, os raios que brilham. Ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste e a pestilência que segue os seus passos. Aleluia. Não é de hoje que Deus tem feito grandes coisas no meio da igreja, no meio do mundo, da humanidade. Lá no passado o Senhor também operou grandes feitos, quando Deus permite aquelas pragas no Egito, aleluia, glória a Deus. E tudo que está acontecendo novamente é Deus chamando a atenção do mundo. É Deus chamando a atenção da humanidade. Aleluia. É Deus requerendo um conserto da humanidade. É Deus dando oportunidade para a humanidade se consertar. Porque a pestilência, porque a praga, porque tanta coisa, é tudo permissão do Todo-Poderoso. Aleluia. Porque nada sai do controle
do Senhor Jesus, porque estamos enfrentando esse caos na área da saúde, porque estamos enfrentando o Covid-19. Nada mais é de que a permissiva de Deus para chamar a minha e a sua atenção, para estarmos atentos, meu querido irmão, minha querida irmã. É a mão do Senhor, é o poderio de Deus, e tudo está no controle, e nunca saiu do controle do Senhor. Quantas pessoas estão aí, em brigas sem fins, entre os políticos, entre os médicos, entre poderes, os poderes, governos. Nada poderá fazer para nos ajudar, se não for a mão poderosa do Senhor, para nos salvar, para nos livrar. Nada poderá fazer a humanidade, se não for a intervenção de Deus. Então vamos estar orando, para que o Senhor Jesus nos poupe, para que o Senhor Jesus nos livre, para que o Senhor Jesus nos guarda. Aleluia, glória a Deus. Lá no Egito, quando o Senhor ordenou que aquele anjo da morte passasse, matasse todos os primogênitos, a casa que estava o sangue do cordeiro, aquele espírito da morte não podia adentrar. 2000 anos atrás. E agora, o sangue de Jesus continua tendo o mesmo poder. O sangue de Jesus continua tendo a mesma eficácia. Se o sangue de Jesus estiver sobre a minha vida, se o sangue de Jesus estiver sobre a sua vida, se estivermos na presença do Senhor, vamos ficar tranquilo, aleluia, porque se a morte vir, aleluia, ela só vai entrar na minha, na sua casa, se aquele que tem todo o poder sobre a morte permitir, aleluia, glória a Deus. Então não se preocupe, descansa no Senhor. Tem pessoas que estão em pânico, tem pessoas que estão tão transtornadas, tem pessoas que estão com depressão. É verdade, eu também fico triste, eu também fico deprimida com essa situação, mas eu quero falar para você, não fique assim, coloca a sua confiança no Senhor Jesus, porque Ele sim tem todo o domínio, tem todo o poder. Ele vai guardar a sua vida, Ele vai guardar a sua casa, Ele vai guardar a sua família, Ele vai guardar a sua parentela, e nada acontece sem a permissiva do vosso Deus. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e tudo Ele fará na sua vida. Basta você crer, basta você levar uma vida na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então Abacuque agora, depois de entender, ele entende, e é tão lindo, é tão maravilhoso, quando a gente ouve a palavra de Deus e entendemos, nós entendemos que Ele é quem sabe, e nós aceitamos a vontade dEle, não é por opção. Nós aceitamos a vontade dEle por amor, por saber que Ele sim sabe de todas as coisas. E Ele agora vai fazer algo maravilhoso. Agora no capítulo 16 do profeta Abacuque, Ele não vai mais se preocupar com a iminente destruição que está vindo para aquele povo. Agora ele não vai ficar preocupado com a invasão que está prestes a acontecer em Judá. Agora ele não vai ficar mais preocupado. Agora Abacuque está totalmente voltado para Deus. Aí Abacuque, diante de tudo isso, diante de tudo aquilo, você vê um homem que saiu daquela queixa para uma confiança inabalável, aleluia. Você vê um homem que saiu da crise para uma confiança em Deus. Aquele homem agora está cheio de Deus, está quebrantado. Ele agora a visão dele foi aberta. E ele agora está crendo no Senhor mais forte. Agora ele está fortalecido. Agora a sua fé está inabalável em Deus. E olha que aqui ele vai falar. Aqui ele vai cantar. Aqui ele vai agora louvar ao Senhor de uma forma tremenda. No meio, preste a acontecer um caos, Abacuque vai fazer algo que me deixa maravilhada, que me deixa extasiada,
diante de tudo aquilo, ele esquece aquela queixa, volta-se para a palavra do Senhor, ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Agora eu entendo, depois de tudo isso, de entender que a vontade suprema de Deus é que ia prevalecer, ele então compõe o salmo, e ele diz assim, no meio de tudo aquilo: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Então ele está dizendo, independentemente, agora eu sei, que independentemente de crise, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei de alegria, porque eu sei, agora eu aprendi, agora eu entendi que Ele tudo pode, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrado, aleluia, glória a Deus. Capítulo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como das corças, faz-me andar altaneiramente, aleluia. Irmãos, um homem que começou em um vale, agora está terminando num alto monte, porque ele não está mais com os olhos voltados para o vale, agora ele está tendo uma experiência, aleluia, com o próprio Deus, e aqui ele fala, aqui ele tem a certeza, aqui ele tem a convicção. Então eu quero que você, assim como o profeta Abacuque, assim como eu, nesses dias de crise, nesses dias de dia difícil, nesses dias de caos, tenha fé, tenha confiança, creia que assim como Abacuque, depois dessa experiência, a fé dele foi renovada. Ao final dessa experiência, você vai ter a sua fé renovada no Senhor. Porque no meio do deserto você está sendo alvo da provisão do Senhor. Porque no meio do caos o Senhor tem te fortalecido. É no meio do caos que o Senhor tem se manifestado a você. Aleluia. É no meio do caos que Deus tem cuidado de você. É no meio do caos que Deus tem te fortalecido. Aleluia. Glória a Deus. Alegra-te no Senhor, pois Ele é a tua força, Ele é a minha força, aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você, uma palavra de ânimo, uma palavra para que você possa vir produzir fruto, aleluia. Levanta-te, resplandece-te, aleluia, glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra de ânimo, que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Você não vai morrer nesse vale. Você não vai ser destruído nesse vale. Esse vale só vai ser o condutor para você chegar até Deus. Aleluia. Que você possa receber na sua casa essa palavra. Que Deus possa visitar o seu lar poderosamente. Que Deus possa estender a mão dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Talvez você não perdeu nenhum familiar, mas você conhece alguém que está sofrendo a dor da perca. Eu quero te convidar e você no seu lar, junto comigo levantar um clamor, junto comigo orar nesta noite, aleluia. O seu clamor está chegando diante do Senhor. E no tempo do Senhor, assim como Abacuque orou e não obteve a sua resposta imediata, mas Deus respondeu a Abacuque. Deus ia usar aquela nação para corrigir Judá, mas depois Deus ia tratar com aqueles caldeus para dar vitória para Judá. Muitas das vezes Deus nos corrige para lá na frente nós estarmos aptos, aleluia, a receber a nossa vitória. E Deus vai te responder também. Eu sei que você aí na sua casa tem clamado. Eu sei que você aí na sua casa tem orado ao Senhor. E sei que também muitos de nós fazemos oração de questionamento ao Senhor. Talvez você não tenha obtido resposta imediata.
Mas eu creio que Deus, Ele vai trazer resposta. Acalma o teu coração. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. No momento oportuno Ele vai te responder. Então neste momento eu quero unir a minha fé com a sua fé neste momento. Para nós profetizarmos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Vamos estar orando, agradecendo, sendo grato a Deus. Independentemente da escassez, independentemente da crise, independentemente dessa pandemia, o nosso Deus é maior que tudo e que todos. E o controle ainda está na mão dele. Em nenhum momento Deus saiu do controle. Em nenhum momento Deus deixou de olhar para nós. Em todo tempo, o meu justo viverá pela fé. O Senhor responde para Abacuque que vai mandar sim sofrimento sobre aquela nação, punição, correção sobre aquela nação, que era necessária, mas ele deixa bem claro: todavia, o meu justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé em um Deus tão grande que a sua compreensão humana não consegue. Você jamais vai conseguir entender quão grande é esse Deus, quão grandes coisas Ele tem feito por você. Neste momento eu quero convidar você aí na sua casa a refletir, a lembrar-se daquilo que Deus já tem operado na sua vida, das maravilhas que o Senhor já fez na sua vida, dos livramentos que o Senhor já fez na sua vida, das vitórias que o Senhor já fez na sua vida, aleluia, daquela luta que você pensou que você não ia conseguir, e Deus te conduziu à vitória. Daquela luta que você pensou que não sobreviveria, e você sobreviveu e está aí hoje, para a glória de Deus. Não se curve diante da luta, mas levanta diante da luta, colocando Deus na tua frente. Não há luta que resista o poder do nosso Deus, pois Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é Deus da eternidade, Ele é Deus de glória em glória, de fé em fé, aleluia. Você não pode andar pautado por vista, mas sim por fé. A certeza de que talvez hoje você nem está vendo. Talvez hoje você não tenha nem expectativa de ver. Mas crê que mesmo sem ver, lá na frente está a tua vitória. E por mais um pouquinho de tempo, a sua vitória vai chegar. E você vai glorificar a Deus, aleluia. E você que tem questionado ao Senhor, você que tem orado ao Senhor para aquela causa, e aquela causa nunca tem resposta, aleluia. Vai sim, no momento certo você vai entender tudo. No momento certo você vai entender por que você não conquistou antes. No momento certo você vai entender por que não deu certo antes. No momento certo Deus vai te revelar. E você vai ficar estarrecido. E você vai glorificar a Deus e vai entender tudo. E assim como Abacuque, você vai falar: Senhor, agora sim eu entendo, Senhor, que era necessário tudo isso. Que era necessário tudo de ruim acontecer. Em outras palavras, Senhor, era necessário aquela desgraça tudo acontecer. Era necessário, Senhor, tudo de ruim acontecer. Hoje eu entendo, Senhor, que era necessário acontecer. Era desse jeito mesmo, Deus. Não poderia ser diferente. Mas hoje eu entendo. E hoje, Senhor, glorifica o Senhor por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. Hoje, Senhor, eu entendi. Falta a gente entender a Deus, compreender a vontade do soberano. Porque quando você ouve Ele, quando você para de questionar a Deus, Abacuque, ele questionou ao Senhor, mas a palavra fala que ele colocou-se uma torre de vigília para esperar a resposta de Deus da queixa dele. Depois que Deus fala com ele, ele entende. Acalma o teu coração. Deus vai falar com você e você vai entender o porquê de tantas coisas. No momento, é tão difícil entender quando a gente vê o ímpio prevalecendo. Quando a gente vê a injustiça prevalecendo. Quantas vezes a gente fala: Senhor, até quando? Puxa, Senhor, eu estou na igreja, eu sou teu servo ou tua serva.
Eu faço as coisas tão certas, Senhor, mas nada dá certo para mim. Olha lá o ímpio, Senhor, que injustiça é essa? O ímpio está prevalecendo, aleluia. Quantas vezes você não já clamou assim? Quantas vezes você não já argumentou assim, aleluia, glória a Deus. Sabe qual é a resposta de Deus para ti? Que tem questionado, que não tem entendido nada. A resposta de Deus para você é que os planos deles não são compreendidos por você. Que a vontade dele é maior que a sua. Que o que ele tem para você não é aquilo que às vezes você quer. E ele tem para falar para você: tudo contribui juntamente para aqueles que o amam, que o temem, que o adoram. Aleluia. E que o meu justo, e que o justo vai passar pela prova, mas em todo o tempo ele vai ser amparado pelo Senhor. Porque sim, diz a palavra do Senhor: o meu justo, ele viverá pela fé. O meu justo vai ser cuidado por mim. O meu justo eu vou cuidar. Mas o perverso, o arrogante, o adúltero, o prostituto, aleluia, ele sim, eu vou vir contra ele com juízo. Eu vou vir contra ele com a minha ira, com o meu furor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus vai trazer justiça sim, para aqueles que estão no pecado e não querem se converter ao Senhor. Deus não poupou nem o seu filho amado na cruz para morrer por mim e por você. Ele não vai poupar, ele vai trazer justiça sobre a terra. Prepara-te, ó igreja, fica firme com o Senhor, porque vai chegar um dia a qual o Senhor vai revistar essa terra. Vai chegar um dia que Deus vai trazer juízo sobre a terra. Você que é santo, você que clama ao Senhor, você que é crente, que está lutando, continua lutando, continua no caminho do Senhor, mesmo com a adversidade continua, mesmo com a dificuldade continua, com a perseguição continua, mesmo que a igreja esteja fechada, estamos aqui através de uma live, vamos continuar, porque as portas da igreja, ela vai continuar aberta, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Se não podemos estar aqui juntos, vamos estar através da live, vamos estar através da oração, mas vamos permanecer juntos até o dia que o Senhor permitir. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então aqui eu encerro a minha palavra, que você possa ter entendido, que você possa ter extraído dessa mensagem o melhor para a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa entrar sobre a sua casa nessa noite com o bálsamo do doce Espírito Santo, que Deus possa sondar corações feridos, que Deus possa fortalecer o abatido, que Deus possa levantar o caído, que Deus possa trazer um avivamento genuíno, Senhor, sobre os corações. Deus vai sondando agora os lares, meu Pai, vai sondando, Senhor, corações, vai trazendo aquebrantamento, vai trazendo arrependimento, vai trazendo desejo, meu Pai, ardente, Senhor. Assim como aquele profeta tinha um desejo de salvação, não só para ele, mas para aquela nação. Que possamos ser tomados também por esse desejo, meu Pai. Deus, sonda, Senhor, cada coração nessa noite. Vai aí, Senhor, agora neste momento derramando das tuas bênçãos. Vai aí, Deus, neste momento tomando, Senhor, cada lar, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, meu Deus. Eu sei que a tua mão não é limitada, meu Pai. O Senhor onisciente, onipresente, meu Deus. E eu sei que a tua mão alcança, papai querido. Que nessa noite o Senhor possa alcançar a tua igreja, meu Pai. Abençoando, guardando e livrando, Senhor. Guarda, papai, em nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que você possa ficar aí na paz do Senhor Jesus no seu lar. E devolva aqui para quem é de direito.